Olá, neste vídeo aqui, continuando o nosso módulo 3, mais um capítulo, nós vamos estudar um capítulo que se chama calorimetria. Metria é que faz medida. Medida de quê? De calor. O que é calor? Calor é uma forma de energia que passa de um corpo, de um sistema para o outro, desde que existe entre eles uma diferença de temperatura, ou seja, calor é a energia que transita, a energia em trânsito, que se move do corpo mais quente para o mais frio. Tem que ter uma diferença de temperatura. Um tem que estar mais quente, outro mais frio. Naturalmente, o calor ele passa do corpo mais quente para o mais frio. Agora, nós vamos fazer medida de calor. A questão é a seguinte: quanto de calor que um corpo pode ganhar ou perder? O que nós vamos fazer é isso aqui. Se o corpo quente está perdendo calor, o corpo frio está ganhando calor. Quer dizer que corpos perdem, corpos ganham calor. Então aqui, na equação fundamental da calorimetria, nós vamos aprender a calcular a quantidade de calor que os corpos ganham ou perdem, ou seja, a quantidade de calor perdida ou recebida por um corpo ou um sistema de corpos. E nós não usamos muito o termo, eu vou calcular o calor, ou vou ganhar que o corpo ganhou, ou vou calcular o calor que o corpo perdeu. A gente vai usar o termo quantidade de calor, a letra Q significa quantidade de calor. Tá? Quais que são os fatores que entram, estão envolvidos nesta equação? Em primeiro lugar, para nós calcularmos a quantidade de calor perdida ou recebida por um corpo, nós temos que conhecer a massa deste corpo. Corpos de maior massa, eles precisam ganhar mais calor para atingir uma determinada variação de temperatura. Então, eu tenho ali, numa chama de um fogão, por exemplo, chamas idênticas, um recipiente com 1 litro d'água, que seria 1 quilo, a água é a única substância que 1 litro equivale a 1 quilo, e em outro recipiente idêntico, 2 quilos ou 2 litros de água. Em um recipiente eu tenho 1 quilo de água, em dois eu tenho 2 quilos de água na mesma temperatura, eu tirei na mesma torneira. Quem é que precisa de mais calor para atingir uma determinada temperatura? Aquele corpo que tem maior massa, ou seja, aquele recipiente que tem 2 quilos. Então, quanto maior a massa do corpo, mais calor eu vou ter que fornecer a ele, ou mais calor eu vou ter que retirar dele. Bom, a quantidade de calor também, ela depende da variação de temperatura que o corpo vai atingir. Delta T, variação de temperatura, que é a mesma coisa de temperatura final menos temperatura inicial, igualzinho nós vimos lá na equação da dilatação térmica. Então, se eu quero que um corpo se eu quero que 1 quilo de água atinja 100 graus, eu vou ter que dar uma quantidade de calor para ele. Agora, se eu quero que 1 quilo de água na mesma temperatura inicial atinja a temperatura de 150 graus, eu vou ter que dar mais calor para ele. Então, a questão é a seguinte: quanto maior a temperatura que o sistema vai atingir, mais calor eu vou ter que fornecer, ou mais calor eu vou ter que retirar deste sistema, deste corpo. E a nossa última variável, que é um C, esse C deve ser minúsculo, é o calor específico. Esse Czinho significa calor específico. E igual lá na dilatação térmica, corpos de materiais diferentes, eles dilatam-se de formas diferentes. Esse calor específico, que ele é específico para cada material, ele também indica isso, que corpos de materiais diferentes necessitam de ganhar ou perder quantidades de calor diferentes para atingir uma determinada variação de temperatura. Ou seja, se eu tenho um bloco de 1 kg de alumínio e um bloco de 1 kg de ferro na mesma temperatura inicial e eu quero que ambos atinjam uma determinada temperatura, por exemplo, 200 graus Celsius, eles vão precisar de quantidades de calor diferentes para atingir essa temperatura de 200 graus Celsius, porque eles são materiais diferentes. Então, esse calor específico, ele indica a quantidade de calor que eu devo fornecer para 1 grama, nós vamos analisar agora mesmo, para que ele atinja uma determinada variação de temperatura. Tá? Então, a equação fundamental da calorimetria diz que a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é a mesma coisa de temperatura final menos temperatura inicial.
O Q na equação significa quantidade de calor, então não é muito correto a gente falar assim, eu vou calcular o calor, eu vou calcular a quantidade de calor, tá? A unidade básica que a gente vai usar aqui é a caloria, cujo símbolo é cal. Tá? É uma unidade mais usada na prática, apesar que no sistema internacional, toda vez que eu coloco esse SI, significa Sistema Internacional de Unidades, calor, ele é uma forma de energia, então toda forma de energia é dada em joule ou joule, cujo símbolo é um J maiúsculo. A gente usa pouco aqui, a unidade que a gente vai usar mais aqui é a caloria. O M significa a massa do corpo, pode ser dado em quilograma, mas nós vamos usar mais o grama, não é a grama não, é o grama cujo símbolo é um G minúsculo, tá? O TI e o TF a gente já estudou lá na matéria anterior, significa temperatura inicial e final, tá? Geralmente em graus Celsius, e esse C minúsculo significa calor específico, que depende do material, é uma característica de cada material, e a unidade do calor específico, ela é a combinação da unidade das outras três grandezas, é caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Misturou, é uma unidade mista, e agora mesmo então nós vamos ver o significado deste calor específico, que é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, para a gente entender esse calor específico, eu vou colocar aqui dois exemplos, o calor específico da água e o calor específico da areia. O calor específico da água, ele vale, o C, calor específico da água, vale 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. A gente costuma colocar essa divisão aqui na barra, ó, 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius. O que significa isso? O calor específico da água é isso aí. O que significa isso? Que grama é medida de massa, que se eu tenho uma massazinha pequenininha de 1 grama de água, que seriam algumas gotinhas, 1 grama de água precisa ganhar 1 caloria, caloria é medida de calor, precisa ganhar 1 caloria de calor, de energia, para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Então veja bem, se eu tiver 1 graminha de água aqui, a cada 1 caloria de calor que eu der para esse 1 graminha de água, a temperatura dele sobe 1 grau Celsius. Então, se esse 1 graminha, por exemplo, lá no lago nosso, uma gotinha de água lá que tem 1 grama de massa, está a temperatura de 15 graus Celsius. Se o Sol fornecer 1 caloria de calor para ela e ela absorver essa caloria, a temperatura sobe para 16. A cada 1 grama de água, ao receber no Sol 1 caloria de calor, tem sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius. Já a areia é menor, o calor específico da areia é menor que o da água. O calor específico da areia é 0,2 calorias dividido por grama vezes grau Celsius, ou 0,2 calorias barra grama vezes grau Celsius. O que significa isso? Que se eu tenho alguns grãozinhos de areia que formam uma massa de 1 grama, cada 1 graminho de areia precisa ganhar só 0,2 calorias de calor do Sol, de uma outra fonte, para que a sua temperatura aumente 1 grau Celsius. Então, se eu tenho 1 graminho de areia lá na nossa prainha, lá do lago, aqui em Boa Esperança, a cada 0,2 calorias de calor que o Sol fornece para esse 1 graminha de areia, a temperatura dele sobe 1 grau Celsius. Então, se eu tenho lá 1 grama de areia, ganhou 0,2 calorias, já sobe, estava a 15 graus Celsius, ganhou 0,2 calorias, a temperatura vai para 16. Então, o calor específico é o seguinte, substâncias que têm calor específico maior, eles demoram mais para aquecer, porque eles precisam ganhar mais calor. 1 grama, o calor específico é a quantidade de calor que eu forneço para 1 grama de determinada substância. Então, a água, ela precisa ganhar 1 caloria de calor, a areia só 0,2. 1 é maior que 0,2. Isso significa que 1 grama de água precisa ganhar mais calor que 1 grama de areia. E que se 1 grama de água e 1 grama de areia ali na nossa prainha, ali no lago, estão recebendo a mesma quantidade de calor, a areia esquenta muito mais rápido, porque ela precisa de menos calor. E a gente observa isso direitinho durante o dia. Durante o dia, a gente vai ali no lago, principalmente quando o sol está quente, durante o dia, o sol esturricando, a areia está pegando fogo. Você tira a sandália do pé, põe lá na areia, está pegando fogo. A areia está muito quente e a água está mais fria. Chega à noite agora, um horário desse, você vai lá, você
pisa na areia, a areia está geladinha e a água está morna. Por quê? Substâncias que têm calor específico pequeno, elas aquecem rápido, porque elas precisam de pouquinho calor para aquecer. Mas na hora de esfriar, elas esfriam rapidamente. Substâncias que têm calor específico maior, no caso da água, comparando com os metais, ela demora mais para esquentar. Por quê? Porque ela precisa de mais calor. Mas na hora de esfriar, ela demora mais para esfriar também. Então, um outro exemplo é o cobre. O cobre, ele tem um calor específico muito pequeno. Então, a panela de cobre, ela aquece rapidamente, porque ela precisa de pouco calor para aquecer. Tá certo?